ilegal que chega através do consumidor por erro, equívoco, e é isso que a gente está tentando dirimir aqui, né? Então, é um trabalho para afastar esse cenário dos consumidores, tá? E quem é que está por trás dessa fotografia horrenda, né? O crime organizado. Hoje nós temos no Brasil duas principais fontes de financiamento do crime organizado no Brasil. Primeira delas, os combustíveis adulterados, segunda, bebidas ilegais, tá? Então, além de termos uma situação de completa falta de respeito e segurança para os consumidores, temos também a alimentação, o financiamento do crime organizado, tá? A Brava, como eu comentei com vocês, é uma entidade muito antiga, de 50 anos, representa o setor de bebidas alcoólicas em seus pontos comuns, né? Então, são as bandeiras comuns, né? Sustentabilidade, combate ao mercado ilegal, consumo responsável. Essas são as principais bandeiras comuns entre todas as categorias de bebidas alcoólicas. Esses são os nossos números. Não vou entrar tanto em detalhe, mas percebam que são números expressivos, né? Considerando que aqui na Abrab há uma diversificação de categorias, são todas as categorias representadas. Cachaça, cervejas, destilados e vinhos, né? Então, como eu falei, a gente tem alguns focos, né? Que são as pautas comuns e o combate ao mercado ilegal está entre essas três frentes principais que trabalhamos. 33 associadas, temos aí uma lista em ordem alfabética, percebam que são as marcas, né, as empresas de bebidas alcoólicas mais conhecidas e já bastante firmes, né, com um trabalho de décadas, umas centenárias, né, que já atuam no Brasil há muito tempo. Então, são extremamente conhecidas pelos consumidores, né? A Brava, ela tem essa característica, né, diversificada e com as empresas mais sólidas do setor de bebidas alcoólicas estão aqui na Abrab, né? Fazemos esse trabalho de combate ao mercado ilegal em parceria com a Axis. Eu vou deixar o Gabriel entrar aqui para ilustrar. O Gabriel representa esse trabalho junto à Abrab. É um parceiro global, tá? Um parceiro internacional que nos ajuda nessa batalha, né, Gabriel? Perfeito, boa tarde a todos. Eu vou dar uma pincelada bem rapidinha aqui, que é a ACS, né, que nós chamamos, ou Alice Against Counterfeit Sprints, nada mais é do que uma organização global, como a Cris mencionou, junto, parceira recente, atual da Abrab, para o núcleo investigativo. Então, é como se houvesse um consórcio das maiores empresas de bebidas, do qual a Diageo participa, que eu também faço parte, e há um aporte, há um investimento em alguns países selecionados para que suporte todo o processo investigativo, todo o processo de campo, para que se conduza a investigação, para que se conduza a operação e depois a Abrab, juntamente com a Axis, faça as outras medidas repressivas e continuidade processual de cada caso. Então, essa aliança é muito importante, esse esforço é global, né? Mas não é apenas um esforço do setor privado, né? O trabalho da Abrab vem em parceria com diversos atores. O poder público, né? Como eu comentei com vocês, as frentes de repressão, todas as polícias, os entes de governo que cuidam, né? Por exemplo, a Receita Federal também é um dos parceiros, Procon, que defende o consumidor, super parceiro nosso. Então, a Abrab, ela está conectada com diversos atores nesse combate. As parcerias são das mais diversas formas, temos parceria, inclusive, com plataformas de comércio online, nesse caso, o Mercado Livre, né? Nós tentamos fazer essas conexões com todos os atores possíveis, porque não dá para combater o crime organizado se você não unir forças, né? Não é o esforço de um ou outro ator, é preciso você fazer essas conexões, né? Então, a gente compartilha inteligências,
para as frentes de repressão, quem faz o trabalho mesmo de estourar uma fábrica clandestina, ou então fazer né, uma operação num estabelecimento, aí é o poder público, mas a ABRAB entra apoiando com apoio logístico, processual, fazendo todos os trâmites legais necessários para amparar o processo, depois vem com o processo, todas as suas equipes de apoio legais, né? Então, é um aparato complexo, todo baseado numa coordenação e numa cooperação entre atores, tá? E o que a gente está fazendo com vocês aqui hoje é isso, é essa cooperação, troca de informação para fortalecer e acreditando nessa parceria entre a Associação de Bares e Restaurantes, Alimentação Fora do Lar e, no caso, a Abrab, que já faz esse combate, essa parceria com outros atores, né? É mais um ator no processo, né, nessa coalizão, ok? Vamos lá? Falando um pouquinho, né, de outras iniciativas da Abrab que colaboram para essa coalizão. Tá? Então, não é só o Comitê de Combate ao Mercado Ilegal que luta contra o crime organizado e a falsificação e o contrabando de bebidas alcoólicas, né? Nós também temos uma outra frente de atuação que é muito importante e diz muito respeito ao comércio né, e à alimentação fora do lar, que é a reciclagem de garrafas vazias. Ah, mas Cristiane, como que você está conectando sustentabilidade com combate ao mercado ilegal? Para a bebida alcoólica tem tudo a ver, porque não existe uma garrafa de bebida falsificada sem uma garrafa original resgatada, pega pelo crime direto do lixo, ou da rua, ou de algum lugar que não foi a cadeia, né, do vidro, a cadeia que direciona essa garrafa vazia à reciclagem, né? Então, quando você não tem o devido encaminhamento de uma garrafa vazia de bebida alcoólica à reciclagem, pode acreditar, 100% das vezes cai na mão dos criminosos. Eles caçam essas garrafas por aí. Por quê? Porque a bebida falsificada depende desse insumo. Não existe cópia dessas garrafas de bebidas originais vendidas por aí. Né? Cada garrafa tem a sua identidade, são garrafas litrografadas, são designers registrados, cada marca tem as suas, garrafas mudam de tempos em tempos, então é muito complexo para um falsificador inventar essa garrafa, tirar essa garrafa de algum lugar, né? Importar uma garrafa, não. Isso sai do lixo, isso sai de um resíduo sólido, no caso, a garrafa de vidro, erroneamente, equivocadamente descartada. Então, a Abrab vem com um programa focado em logística reversa de garrafas de vidro. É o Glass is Good, é um programa já com mais de 10 anos, que já recuperou mais de 383 milhões de garrafas, tá? 28% das apreensões, de todas as apreensões que fazemos, né, 28% do volume de itens apreendidos é de garrafa vazia. Isso significa, né, que seriam destinadas ao invase, né, de produtos tóxicos, né, misturas que fazem mal à saúde. E então a gente vê isso a olho na prática, que as garrafas vazias estão circulando por aí e diria que é o insumo principal e vital para os falsificadores de bebidas. Eu vou passar para o Gabriel comentar um pouquinho sobre isso, né, Gabriel? O seu olhar aí na repressão, o que você tem visto de garrafa vazia? Pois é, acho que esse é um movimento, como você adiantou, Cris, extremamente importante, né? Não só importante linkar a sustentabilidade quanto ao trabalho de repressão, com o trabalho de proteção de marcas. Você foi perfeita na frase, acho que só tem garrafa falsificada porque teve uma garrafa consumida, né, em algum momento. Então, orientar o consumidor, orientar as redes de estabelecimento, seja restaurantes, consumidor final, a fazer o descarte de forma adequada é o melhor caminho, tanto para proteção, efetivamente, quanto para sustentabilidade.
É um movimento crescente que nós estamos se deparando, né, com garrafas vazias sendo reenvasadas, estabelecimentos, restaurantes recebendo diversas pressões mesmo para que entregue essas garrafas para o mercado ilegal, um consumo, não sei se o público tá que tem essa noção, né? Mas uma garrafa vazia chega a custar 10% do valor de uma garrafa cheia. Então, isso só mostra o quanto efetivamente que é um bem precioso, né? Dentro dessa linha de produção. Então, são dicas fundamentais do qual nós damos para o consumidor. O ideal seria quebrar essa garrafa pós-consumo, mas não sendo possível quebrar, que descaracterize essa garrafa, de que forma? Jogue a tampa em um lixo, jogue a garrafa em outra, sendo possível, eu gosto muito da dica de pegar uma caneta permanente, riscar a garrafa, riscar o rótulo para dificultar, sendo estabelecimentos, né, restaurantes, crise acionar o Glass Good. O Glass Good está disponível para que faça essa coleta de forma gratuita, é programado, tem capilaridade para o Brasil todo. Então, acho que a maior dica aqui, falando nesse momento, fiquem com nossos contatos, acionem o Glass, não sejam corresponsáveis, eventualmente, de entregar para um funcionário, de entregar para um terceiro, achando que esse terceiro vai estar fazendo a coleta seletiva, vai estar resolvendo seu problema, quando na verdade ele pode estar alimentando uma cadeia criminosa e sem saber está sendo partícipe de um problema jurídico, né, que é a falsificação para frente. Forma efetiva da gente controlar e resolver o problema sem maiores dores de cabeças efetivas, né, Cris? O Glasgow ele está presente em 23 estados, né? E é um programa que trabalha em parceria com as cooperativas, os operadores logísticos, né? Existem as rotas, claro, né? E os restaurantes, eles são grandes geradores. Então, na maioria dos municípios, há uma lei local que já estabelece que o grande gerador deve cuidar, né, do seu devido encaminhamento do seu resíduo sólido, né? Mas acionando o Glass é possível verificarmos, né, que parceiro ali da região, da localidade, consegue colocar na rota ou faz alguma parceria com a empresa que já faz a coleta do grande gerador. Enfim, é possível garantir que essa garrafa não vai se desviar no meio do caminho. Tem isso também. Às vezes você acha que uma garrafa de bebida, né? Pelo fato de passou alguém e falou, por 10, por 70, 100 reais eu levo suas garrafas de vidro embora. Você acha que está indo para reciclagem? Não necessariamente. Então, ter a segurança de que aquela garrafa está indo para um programa sério, como o Glass is Good, é a garantia de que vai para a reciclagem. Se não vai para a reciclagem, pode voltar com uma bebida falsificada para o seu próprio estabelecimento porque nós, na experiência, né, Gabriel, sabemos que a garrafa da bebida falsificada ela não está longe do descarte, né, Gabriel? Ela está perto, né? Pois é, essa já é um gancho aí efetivo, né? Não só do cuidado, mas também o cuidado na aquisição dos produtos. Então, sempre o estabelecimento privilegiar a aquisição do produto, né? Seja da Diageo, seja da Pernod Ricard, seja da Brown-Forman, seja da Aurora, de qualquer outras associadas, sempre busquem adquirir os produtos junto aos distribuidores homologados daquela marca. A partir do momento que você passa a fazer a aquisição, às vezes por pouca diferença de reais, você está sujeito a cair na mão de um terceiro e esse terceiro estar com bebida falsificada, que muitas das vezes pode ser da garrafa consumida do seu estabelecimento, como a crise adiantou. Então, qual que é a forma de quebrar o ciclo da falsificação? É quebrar as garrafas, é destruí-las. Então, cuidado, cuidado. Não tem o almoço de graça que o pessoal diz, não tem a diferença de preço. Às vezes a diferença era adquirir ou não adquirir no local correto. É esse o ponto que nós precisamos deixar como mensagem, né, Cris? Uma vez Isso. adquirida, efetivamente, a bebida, mesmo que não sabendo que ela é falsificada,
há sim a imputação criminal, porque até se justificar que de fato não sabia que foi vítima, correu-se o risco da falsificação, correu o risco reputacional do estabelecimento, do restaurante, do bar, do mercado. Então, fica a dica: consumir ou adquirir a garrafa em locais credenciados, homologados, mas não só isso, destruir e dar a destinação correta após o consumo. Eu acho que são esses os pontos. Eu sempre digo que a garrafa de vidro, o caco, custa centavos de vidro, como todo mundo sabe. Como eu adiantei, a garrafa preservada chega a 10% do valor do mercado e só guarda garrafas de vidro quem de fato vai alimentar o mercado de falsificação. Não há o discurso efetivo, que é o que também a gente ouve muito, como a Cris disse, do rapaz que passa lá por poucos reais, faz a coleta, com o discurso que ele vai fazer artesanato. Quantas vezes a gente não ouviu, né, Cris? Eu coleto a garrafa porque eu vou fazer copo, porque eu vou fazer abajur. Ninguém faz artesanato em volume. Cuidado, o assédio, vamos usar a palavra assédio, junto a restaurantes, junto a formaturas, junto a estabelecimentos, é para falsificação. É a principal matéria-prima hoje do mercado de falsificação. Então, cuidado com aquisição e cuidado com pós-consumo efetivo. Sobre as operações de repressão, apenas vocês olharem os números, né? Há uma média de mais de 200 mil garrafas apreendidas nos últimos anos, tá? Por ano. Hoje a gente já tem nos últimos 5 anos mais de 1 milhão de garrafas e no caso da falsificação, eu comentei, né, mais de 300% de aumento de falsificação, de operações de falsificação, mais de 190 aumento de operações de descaminho. Então, isso mostra uma intensificação do trabalho de atuação das frentes de repressão e a ABRAB dando esse apoio intelectual, operacional, apoio logístico, né? Veja, nessas fotos vocês podem ver o tipo de apoio logístico. É mesmo um apoio essencial. A gente pega essa mercadoria, leva para os armazéns, mantém nos armazéns até o processo correr, dá todo o apoio necessário para que a operação ocorra, tenha sucesso. E como a gente faz tudo isso, as frentes de repressão, as polícias, elas realmente demandam, né? Elas fazem o que tem que ser feito e essas operações só têm aumentado, né? Só para ter uma ideia, tem mais de 200 processos ativos, tá, de operações recentes, onde a repressão atuou e a ABRAB assumiu a partir dali, garantindo a consecução desse processo penal, tá? Tem também um trabalho adicional que nós fazemos, que é a coleta em eventos, tá? Então, às vezes, um restaurante vai fazer alguma edição num evento, alguma coisa especial, onde vai se acumular um grande volume de garrafas vazias, demandem o Glasses Good para atuar, tá? É um programa especializado em atuar nos eventos e para garantir que essas garrafas também não desapareçam na calada da madrugada do evento e vão parar na mão dos criminosos da região, tá? Entre 21 e 24 foram mais de 900 eventos, tá? Apenas em 2024, mais de 586 mil garrafas coletadas em eventos, e isso contribui para o histórico de 560 milhões de garrafas encaminhadas à reciclagem, né? Então, partindo para o detalhe né, do trabalho de identificação das garrafas ilegais, educação do consumidor, vocês veem aí no fundo, né, várias reportagens. Como eu comentei, a imprensa nos ajuda bastante, desde dar visibilidade para o trabalho da repressão, isso é importante, né? Então, é nessas que, infelizmente, quem incorre nos crimes acaba aparecendo.
mas também a gente faz um trabalho de educação da população, mostrando algumas dicas, e a gente chama do jogo dos 7 erros, né? Erros das bebidas ilegais, são dicas de observação das bebidas ilegais que a população pode ficar atenta e tentar afastar as bebidas ilegais, né? Essas dicas podem ser utilizadas também para o estabelecimento, para o restaurante ou o bar, enfim. A alimentação fora do lar também pode usar essas dicas práticas. E eu vou passar a palavra para o especialista, né, Gabriel? A Dá gente brinca que a garrafa conta toda a história, né, relacionada à bebida, então observar se a garrafa está lacrada, se ela está vedada de forma correta, se a tampa não está com indícios de amassamento, se ela não está com indícios de cola, se ela está realmente fechada, né, de forma correta, sem nenhum tipo de dano. Observar o líquido, né? Então, ver se o líquido não está com nenhum tipo de corpo estranho, nenhuma impureza, coisas como cabelo, como asinha de mosca, como fios de qualquer pelo, tecidos, né? Não acompanham a bebida. Efetivamente, parece exagero, mas é bem corriqueiro dentro das indústrias aí de falsificação. Olhar o rótulo, então passar o olho, ver se não tem nenhum tipo de erro de português, se não está mal impresso, se não tem nenhum tipo de defeito. Eu sempre digo que o falsificador ele sempre faz o que é mais próximo ao autêntico, porém com menor custo. Então ele não vai se preocupar efetivamente em detalhes. Aqui vocês conseguem observar, apesar do PowerPoint, apesar de estar ampliado, o desenho com uma nitidez. O segundo parece ser a sombra do primeiro, que é exatamente o que o falsificador faz. Ele vai tentar fazer o que é mais próximo, porém numa qualidade menor, porque fazer algo mais próximo requer uma qualidade efetiva melhor. Como a tampa também, aqui ó, no caso do Gin Tanker, observem, ó, a linha aqui ela sobrepõe, tá borrado, o N tá borrado, então são dicas que ao passar o olho nunca vai acontecer dentro de uma indústria de qualidade. Isso não vai acontecer com a Diageo, isso não vai acontecer com a Brown Forman, não vai acontecer com a Pernod Ricard. tem Algumas bastante coisa bebidas, ali. elas não podem ser comercializadas no país. Então, é o caso, por exemplo, do portfólio da Diageo, licor Sheridans, com o Capitão Morgan, não compõe portfólio Brasil. E por que que não compõe? Questão estratégica de marca. E por que que elas não podem ser vendidas? Porque elas não têm o contrarótulo em português, questão de legislação federal obrigatório, não tem o registro no MAPA, Ministério da Agricultura e Pecuária, e como toda bebida importada, com exceção de vinhos, não tem o selo GPI, que é aquele papelzinho amarelo ou mesmo laranjado, amarelo laranjado, né, ou vermelho, que sobrepõe, né, que é colado sobre a tampa da garrafa. A dica aqui da Cris também, né? Teremos slide. Cirocs, no caso da Diageo, só podem ser vendidas na cor azul, vermelha e branca. Qualquer cor que não compõe azul, vermelha e branca, né? Dentro dessa bolinha e o fundo da garrafa, são bebidas oriundas de descaminho. O que são bebidas de descaminho? Como eu mencionei, são as bebidas que vêm importadas de forma irregular. A Diageo não trouxe importada de forma correta. Consequentemente, pode vir a causar risco ao consumidor. Por que pode causar risco ao consumidor se é uma bebida original? Porque uma vez importada de forma incorreta, as garrafas elas vêm batendo, então há o choque de vidro entre as garrafas, há choques relacionados à temperatura, então calor, frio. Lembre-se, a bebida importada de forma incorreta, ela vem escondida, vem em forros de carro, em porta-mala, em meio de cargas de cereais, até estrume. Já aconteceu de nós fazermos apreensão e tá como se fosse um berço no caminhão. As garrafas todas forradas com estrume. Então imagine se essa garrafa ela tá apta em condições de ser consumida da mesma forma que se uma bebida importada de forma correta veio. Né? Esse caso, para a gente, os estabelecimentos marcarem exatamente quais são as bebidas das diferentes empresas que são passíveis de comercialização no Brasil e aquelas que não, pegando essa toada aí do licor
Sheridan e do Capitão Morgan, tem algumas coisas que ou não podem ou não existem no Brasil, né? Então, pegando aqui a linha de Jack Daniels, essas são as versões, né, dos whiskies Jack Daniels que, sim, são produtos oficiais, vendidos, comercializados no Brasil, né, Gabriel? Pois é, esse é o portfólio, então, da Jack Daniels aqui no Brasil, né? As bebidas mais conhecidas. Jack Daniels Apple, Jack Daniels Fire, que é o de canela, Jack Daniels Honey de mel, o 7, o tradicional, rótulo preto. E aqui os ditos mais premiums, né? Jack Daniels Gentleman, Singleberry, Sinatra. Então, basicamente, gravem esse portfólio. Como a Cris mencionou, a falsificação, eles são audaciosos, eles inclusive chegam ao ponto de criar sabores de bebidas que não existem, que é o que acaba acontecendo com Jack Daniels aqui no Brasil, né? Invenção de 3 sabores. Jack Daniels Cola, de garrafa, deixando bem claro, existe a lata de Jack Daniels Cola, existe a lata de Jack Daniels Honey, não existe a garrafa de Jack Daniels Cola. Não existe Jack Daniels sabor berry e não existe o sabor coconut. Encontrou, se deparou com esses 3 sabores, certamente eles são falsificados. Não existem em nenhum lugar do mundo. A falsificação criada aqui no Brasil e linkada ao crime organizado. Pode parecer boba essa conversa, mas quem que vai cair nesse golpe, né? Isso não deve ser comercializado em pouca quantidade. Por incrível que pareça, nós já encontramos essas bebidas sendo vendidas em 3 estados diferentes do Brasil. Tem vários sabores, desculpa, a Absolute tem vários sabores, né? Eu sempre digo que o mais importante vocês saberem se é ou se não é como reconhecer uma bebida oriunda de evasão fiscal, oriunda de descaminho. Peguem uma garrafa e observem primeiro, tem selo de EPI ou não tem selo de EPI? Não ter já é um indício de descaminho. Aqui a gente não vai ter oportunidade de mencionar como faz o reconhecimento de selo ou não, mas gravem a questão. Toda bebida importada, com exceção de vinho, recebe o selo GPI. Fora o outro ponto, e esse é o que vai matar aqui para saber se Absolute é ou não é, ou todas as outras é ou não é importada de forma correta, observem se tem etiqueta escrito em português com o registro no mapa. Não encontrou nenhuma etiqueta em português, em língua portuguesa, seja a etiqueta direta ou a etiqueta que nós chamamos de etiqueta SAC, que é a etiqueta colada sobre a etiqueta, vamos dizer assim, primária ou na lateral, certamente essa bebida é oriunda de descaminho. No primeiro momento, isso não quer dizer que a garrafa pode ter vindo em origem de descaminho e ter sido reinvasada como falsificação. Tem esse ponto ainda importante da gente alertar, né, Cris? Garrafa, Não é. né? E algumas características de cada garrafa, das oficiais, daquelas que são comercializadas no Brasil, né, Gabriel? Não Pois tem é, Campari maior do que isso. A gente já viu casos de a Campari, que é associada na Albrave, ficou preocupadíssima, né? Rodando na internet propagandas de um Campari acima de 998 ml. No Brasil é não da tem. associada da Aurora. A Aurora, ela detém a exclusividade da importação dessa bebida aqui no Brasil. Era uma bebida que até 2 anos atrás ela não tinha um índice de falsificação grande, se cresceu, está crescendo efetivamente, especialmente o licor 43 de chocolate. Porém, o licor 43 é o tradicional, esse do líquido amarelo, ele é altamente descaminhado. Então, fica a dica, né, para os restaurantes, para os estabelecimentos, de novo, comprarem e adquirirem de locais confiáveis e homologados. Como, de novo, saber se eu estou comprando efetivamente? Não é só questão de ter ou não ter nota fiscal. Nós vamos olhar, pegar a garrafa e ver os detalhes. Então, nós vamos ver se tem selo de EPI. No caso da Aurora, o selo vai ser vermelho, porque a legislação federal determina que os selos amarelos, laranjados são exclusivos para o uísque. Bebidas como licores, tequilas, vodkas, vocês sabem, é o selo magenta vermelho. Vai ter
o contrarótulo em português, vai ter o registro no mapa com a informação do importador da Aurora. Não tem isso, vocês estão diante de um licor 43 de descaminho, minimamente. Bom, então a gente falou um pouquinho de conferir tampa, se ela está bem vedada, se ela não está amassada, se ela não está com sinais de rompimento, se a tampa não está borrada, se a tampa não está com falhas na arte. Nós falamos um pouquinho de líquido, conferir se não tem nenhum corpo estranho dentro, se ela não tem, apresenta sujeiras ou qualquer outra coisa que possa não ser compatível com a bebida efetiva. Falamos de rótulo, observar se a impressão está de qualidade, se não tem erro de português. Boa parte dos rótulos apresenta um leve relevo, rótulos lisos tendem a ser falsificados. Falamos um pouquinho de contrarótulo, a gente tem que ter as informações em português. Falamos que a falsificação no Brasil predomina a partir do Renvase, então a garrafa em si, ela é sempre original. Garrafas riscadas, garrafas sujas, indicam Renvase, então é um alerta efetivo. Preço, entendemos que para o consumidor, para o preço final, bebidas abaixo, entre em torno de 20 a 30% abaixo do preço comercial, há algum tipo de irregularidade. Cada vez menos, eu falo que preço não é crucial, porque nós já fomos em estabelecimentos extremamente renomados, shoppings de alto luxo, que dentro havia loja vendendo preço mais caro do que o preço de mercado, e as bebidas do estabelecimento eram falsificadas. Então, preço é um ponto, mas não necessariamente vamos cravar só em preço. Por fim, eu acho que o mais importante, né, aqui dentro do nosso público é adquiram sempre bebidas junto a distribuidores homologados.